É um dos paradoxos da ciência contemporânea. Quanto mais se investiga e aprofunda uma determinada ciência, mais ela se torna incomunicável com as outras ciências. É preciso, portanto, algo que cole isto. Olga Pombo escreveu um livro chamado Interdisciplinaridade. Eu vou enrolar toda a noite esta palavra na minha boca. Ambição e limites. Boa noite, Olga. Boa noite. Apesar do adiantado da hora, posso-lhe oferecer um café? Pois, eu já não bebo, mas de qualquer maneira... Mas vem o adereço aqui e fica parte. aqui porque ele faz parte. Exatamente. Olga, vamos limitar aqui o campo de que estamos a falar. Dê-me em traços gerais, para depois podermos conversar sobre isso, qual é que é a proposta do seu livro? Eu achei graça o Zé Navarro começar por ter dificuldade em pronunciar a palavra, porque ela é de facto uma palavra incómoda, desagradável e complicada, difícil de dizer, enfim, uma palavra bizarra. Mas é clara, interdisciplinas. Sim, é clara, é engraçado, porque normalmente podia ter estes defeitos todos e não ser clara, mas consegue ser clara. E por isso, talvez, se quiser, podemos substituir por ID, se quiser, para facilitar. Pronto, porque é uma boa maneira. Bom, mas agora respondendo à sua pergunta, qual é a ideia geral do livro? Sim, para nos situarmos, podemos depois conversar para as pessoas saberem de que é que estamos a falar, não é? Senão fica ininteligível. Eu acho que estamos a falar de um fenómeno que atravessa, em primeiro lugar, a ciência, mas que depois se alastra, inclusivamente, a outras dimensões da nossa civilização ou da nossa cultura neste momento. No que diz respeito à ciência, foi por aí que você começou, e começou muito bem, porque é uma das meus cavalos de batalha, que a interdisciplinaridade é qualquer coisa que tem uma natureza cognitiva, tem sobretudo a ver com a cognição, ou seja, com a forma como os sujeitos humanos constroem conhecimento e que caracteriza o que acontece a esse nível a partir da segunda metade do século XX. Porquê? Porque é que isto é tão importante? Porque para muitas pessoas a tal palavra ID. Complicada, ID, que nós agora chamamos ID, sobretudo uma questão pedagógica, que tem a ver com a maneira como as escolas funcionam, os liceus, as escolas secundárias, etc. E em Portugal começou a aparecer assim, mas não foi assim que a palavra apareceu e que o conceito apareceu em termos gerais. E o objetivo do livro é, antes de mais, tentar esclarecer. O trabalho da filosofia é sempre esse, é tentar esclarecer. Tentar esclarecer o que é que se pode entender por esta palavra tão complicada, que foi reconhecida na sua complicação e até na sua vacuidade, e que apesar de tudo se mantém, e depois tentar perceber a que é que ela corresponde. Quer dizer, uma coisa é perceber o que é que ela significa, outra coisa é perceber o que é que se está a querer dizer quando se fala dela. Quer dizer, qual é o seu sentido? Uma coisa é o significado, outra é o sentido. O significado é fácil, é a interdisciplinaridade, é aquilo que está entre as disciplinas. Mesmo assim, não é tão fácil. Não é tão fácil, porque muita gente pensa que a interdisciplinaridade é qualquer coisa que tem a ver com o fim das disciplinas. E eu penso que a eloquência da palavra, que o Zé Navarro já sublinhou, é exatamente essa, é que não tem nada a ver com o fim das disciplinas, tem a ver com alguma coisa que se passa entre as disciplinas. Agora, desculpe, qual era a sua pergunta? Não é nenhuma, porque vou pegar nisso que está a dizer. Aliás, é logo aqui a primeira citação que eu tinha para lhe fazer a pergunta. Página 49, não deve ser entendida como abandono das disciplinas, mas simplesmente com algo que existe entre as disciplinas. Exato. Que vive porque há disciplinas. Exato. Ora, o aprofundamento não é precisamente isso, o que está entre as disciplinas. Havia a biologia, uma coisa genérica chamada biologia. Uhum. Depois começou a haver a biologia animal, a biologia vegetal, a genética, isto, aquilo. Ou seja, todos os campos que pareciam vazios entre as várias áreas das disciplinas, da biologia, começam a ser ocupados por uma especialização. Certo, sem dúvida. Então, sem dúvida. É o contrário do que está... Não. E a partir de meados do século XX, começam a aparecer outro tipo de disciplinas, que são aquelas que, em vez de resultarem de uma subdivisão, digamos assim, de uma ramificação, por ramificação,
como as árvores. Tem um ramo e depois daquele ramo nascem vários ramos. Em vez de resultar de um processo de ramificação interna à disciplina, começam a aparecer disciplinas. O caso mais impressionante é, por exemplo, a cibernética, nos anos 40. Começam a aparecer disciplinas que cruzam, que atravessam, que resultam do cruzamento de outras disciplinas que são colocadas em ramos diferentes da árvore. Esse é, do meu ponto de vista, um dos fenómenos que caracteriza esta forma de produzir o conhecimento humano que se começou a transformar a partir justamente da segunda metade do século XX e a que damos o nome de ID. Mas, por exemplo... Você diz, uma coisa é a biologia molecular, a biologia vegetal, a biologia animal e depois dentro destas várias subdivisões. Outra coisa é uma disciplina como a cibernética, onde você tem matemáticos, biólogos, químicos, físicos, gente dos computadores, compreende, que vêm de áreas completamente diferentes. O ponto é, vou ser muito aristotélico, mas a cibernética não é uma ciência, é uma tecnologia. Não é, não. A cibernética é uma ciência. É uma tecnologia que vai buscar várias ciências para construir... Não, isso é uma... Não. Estou errado? Nada. Tá, eu acho que sim. Acho que está. Nunca leu o Wiener. Assim como a engenharia de pontes é uma tecnologia que vai buscar resistência dos materiais, física... A cibernética não é semelhante a uma engenharia de pontes. Aí também vai buscar, também há... Esse fenómeno não se passa só na cibernética, passa-se em todo o lado. As ciências cognitivas, as ciências da complexidade, são tudo exemplos de disciplinas que são formadas, são novas disciplinas científicas que são formadas pela conglomeração de outras disciplinas que não são da mesma família, que vêm de ramos diferentes da árvore. E, portanto, o que está em causa é o rebentamento da própria ideia da árvore. Compreende? E a substituição dessa ideia da árvore por uma outra ideia, por uma outra metáfora, se quiser, que é a rede. E a ligação é imediata. A ligação é essa. Agora, quanto à cibernética, a cibernética é uma disciplina científica. Porquê? Porque tem uma teoria, porque tem um conjunto de princípios e deles deduz um conjunto de consequências que depois tem uma grande aplicação prática, com certeza. Daí dizer que é uma tecnologia, mas eu penso que a redução da ideia de cibernética a uma tecnologia é uma ideia que, do meu ponto de vista, é errada. A cibernética é uma disciplina científica com as suas hipóteses, as suas teorias, os seus desenvolvimentos. Agora, o que acontece é que deu origem teve um impacto extraordinário do ponto de vista da tecnologia e até pode ser confundida com isso, mas é uma confusão. Houve eu fiquei surpreendido a páginas tantas, porque eu tenho ideia que se calhar não é muito convencional e se calhar não está certa. As ciências são ciências da natureza. O positivismo quis alargar isso a outras áreas, mas, precisamente, ao alargar isso a outras áreas, criou linguagens completamente diferentes, porque não responde a uma série de coisas que são requisitos das ciências da natureza, como a constância, a previsibilidade, a experiência poder ser feita em várias circunstâncias. Essa é outra discussão. Essa é uma discussão muito, muito grande. Mas entra aqui, diz, a sociologia não diz assim, claro, mas a teoria dos sistemas, página 62, é uma disciplina comparativa e exata que se pode aplicar tanto aos sistemas físicos como sociais e psicológicos. Depois diz que a unidade seria uma linguagem comum, mas é precisamente isso que eles não têm, nem a palavra significa o mesmo, nem a palavra ciência significa o mesmo, porque o método científico da biologia não é inteiramente aplicável. A sociologia não produz resultados exatos, não é? Mas é assim, estamos aqui a falar de várias coisas. Uma coisa é o conceito de ciência, saber se todas as ciências são as ciências da natureza e as outras não são ciências, eu não posso de maneira nenhuma concordar com isso. Agora, isso supõe um certo conceito de ciência. Mas quando estávamos a falar de interdisciplinaridade, estávamos a pôr essa questão um bocadinho de lado, porque se não se pode falar tudo ao mesmo tempo. Se quiser falar do que é a ciência, podemos falar, mas é outra conversa. Não, tem a ver com... A unidade seria uma linguagem comum. Agora, a questão da unidade é assim,
Espera, como é que pode ser comum? O propósito é que parece aqui a unidade. É que este livro, voltando à sua pergunta inicial, este livro parte de uma tese, que é a seguinte, é de que a interdisciplinaridade, como esse fenómeno que se desenvolve a partir da segunda metade do século XX e que tem determinadas características, entre elas o dar origem a disciplinas como a cibernética ou como as ciências cognitivas, disciplinas que resultam do cruzamento, esse fenómeno é, do meu ponto de vista, é a tese, é a hipótese que está subjacente a esse livro, uma manifestação atual do velha questão da unidade da ciência. Compreende? A questão da unidade da ciência é uma questão eterna que atravessa toda a ciência. Toda a ciência, desde a sua constituição, e todas as ciências, estão sempre orientadas por duas forças muito grandes. Uma que o Zé Navarro referiu de início, que era essa da especialização, da constituição de umas disciplinas cada vez mais finas, mais afinadas, mais focadas num ponto do seu objeto de estudo mais restrito. Esse é um movimento que atravessa a história da ciência, e há um outro movimento, que é o movimento da integração. E esse movimento sempre existiu. E eu penso que, esse livro trabalha a hipótese de que, no século XX, depois do positivismo lógico, o programa que hoje existe de unidade da ciência chama-se interdisciplinaridade. Claro que é um programa muito mais fraco. Não tem as exigências que tinha no positivismo lógico. Quando você fala de unidade da linguagem, estamos a falar de uma tese que vem de Leibniz, até vem de antes de Leibniz, mas Leibniz é o grande representante, e que foi profundamente trabalhada pelo positivismo lógico. Mas a interdisciplinaridade não é o positivismo lógico. A interdisciplinaridade é uma alternativa pobre a uma ideia muito antiga, que é a ideia de unidade da ciência, que teve no positivismo lógico um dos seus grandes momentos, mas também teve na Mathesis Universal esse outro grande momento, e teve no enciclopedismo do século XVIII outro grande momento. Só que no século XVIII não havia condições para pensar a unidade da linguagem, mas havia no princípio do século XX, com o positivismo lógico, e hoje nem isso temos essa possibilidade. Hoje temos a possibilidade de pensar que a unidade da ciência resulta desse cruzamento constante que nós verificamos em todo o lado entre disciplinas provenientes das mais diversas ramos e que se cruzam e que não só se cruzam como de repente dão efeitos fantásticos. Quer dizer, pense, por exemplo, nas ciências cognitivas. O que é isso das ciências cognitivas? Qual é a disciplina que está nas ciências cognitivas fundamental? De que ramo, de onde é que ela vem? Você tem os matemáticos, junto com os filósofos, junto com os lógicos, junto com os linguistas, compreende? Com as pessoas os neurologistas, e tem um conjunto de disciplinas que se articulam com outra modalidade. Não é para procurar uma linguagem comum, é para procurar um cruzamento qualquer, um patchwork qualquer, por mais difícil que ele seja. Mas essa é a nossa condição hoje. Nós já não acreditamos em linguagens unificadas, assim como não acreditamos em... Calma. Eu, quando disse positivismo, não era o positivismo lógico do Frege, era o positivismo do Comte. Ou seja, que o método científico pode ser aplicado aos homens. E então, começaram-se a criar várias áreas de conhecimento que eu, sinceramente, tenho alguma relutância a chamar ciências, e sei que estou muito isolado. A antropologia, a sociologia, a psicologia e por aí fora. Chamadas ciências humanas. Pois, mas... Vai deitar para o caixote do lixo. Não são formas de conhecimento. Agora, porque é que se há de chamar? Há de ter um nome, depois não corresponde aos... Não determina. O quadrado de hipotenusa é igual à soma de quadrados de cateto. Não há nenhuma determinação que consiga... Não se consegue determinar, não se consegue obter resultados claros e explícitos. Não. E... Sabe que nas próprias ciências, eu falo da matemática, nas próprias ciências exatas, como é o caso da matemática, que é uma disciplina maravilhosa, na própria matemática houve acontecimentos terríveis que puseram em causa essa crença, essa virtude extraordinária que a matemática tinha, de se apresentar aos nossos olhos como o grande modelo da ciência. Ela continua a ser o grande modelo da ciência, mas não é por dar resultados unívocos e únicos. Até porque, como eu estava a dizer, com as chamadas geometrias não euclidianas, por exemplo, a matemática sofreu um verdadeiro terremoto.
Quer dizer, de repente a soma dos ângulos internos de um triângulo deixou de ser 180 graus. De repente a mais curta distância entre dois pontos deixou de ser uma linha reta. Ou melhor, continua a ser uma linha reta em determinadas condições, mas deixa de ser uma linha reta noutras. Quer dizer, até a matemática, que era aquela disciplina que constituía quase o modelo da ciência, por exemplo, os homens da Mathesis Universalis no século XVII, tomavam a matemática como o grande modelo para todas as ciências. E esse movimento... Não consigo discordar. Eu também não discordo, mas há muitas razões diferentes. Porquê é que a matemática é o modelo? Isso é por várias razões. É igual a MC ao quadrado? Não, mas ouça... Não. Foi com cálculos matemáticos que se chega a conclusões ineludíveis na física. Estamos a fugir do problema da interdisciplinaridade. Não, nós estamos pelo seguinte. E eu não gosto, sabe porquê? Porque eu acho que uma das coisas fundamentais do trabalho da filosofia é ser capaz de se manter no interior de uma discussão e não divagar para outras. Não estamos pelo seguinte, era aí que eu queria... Esta é muito interessante, mas esta é outra discussão. Que eu queria chegar. Nesta ideia de pôr a descoberta, de Delattre, que cita aqui, pôr a descoberta os elementos comuns suscetíveis de construir a ossatura de uma linguagem mais ou menos unificada, depois há um recuo, porque essa linguagem é difícil de obter, e vai à página 68, vou eu, com uma citação de Dewey. A tarefa prioritária é a união dos esforços daqueles que reconhecem o valor decisivo da atitude científica. E a certa altura, então, já estamos a dizer que, se calhar, é uma questão de boa vontade, de atitude. Mas você acha que o facto de eu transcrever as teses do Dewey ou do Delattre, ou do Augusto Comte, Esse não aparece, só aparecem esses. Sim, mas também pode... até gosto bastante do Augusto Comte, ou tenho um grande respeito por ele, ou do Guattari, ou de outro autor qualquer. Você acha que isso significa que eu estou a adotar essas perspectivas? Não, acho que eu li e estou-lhe a fazer essas perguntas. Não, isto não é uma questão de vínculo, é uma questão de discussão. Não é assim, é assim. Pois, mas por isso mesmo, quer dizer, o que esse livro faz é uma espécie de cartografia de várias possibilidades de pensar o fenómeno da interdisciplinaridade. E eu até não me comprometo com nenhuma delas. Não tenho que me comprometer. Quando se faz filosofia, a pessoa não tem que dar a sua opinião. A minha opinião fica aqui guardada no meu... Não é uma questão de opinião. Não. É. É uma questão de argumentação. Não. E finalmente de opinião, de decisão. Senão não havia controvérsia em filosofia. Não, uma coisa é a controvérsia, outra coisa é a opinião. Não, mas eu não estou... Estamos aqui às voltas, não é questão de opinião nenhuma. Estamos aqui às voltas, mas quer dizer, o facto de eu fazer uma cartografia das várias teses possíveis para pensar o fenómeno da interdisciplinaridade não pode de maneira nenhuma ser-me dado como eu estando a defender o que diz o Dewey. O Dewey diz isso. E agora, o que é que isso significa? Exato, é essa a pergunta. Essa a pergunta, ou seja, o que é que isso significa? Significa aquilo que eu depois leio no Guattari. Quando duas ciências... São coisas completamente diferentes, sim, estão em polos completamente diferentes. Deixe-me eu pôr a minha questão. Quando duas ciências conversam, nomeadamente se uma é uma ciência humana e outra é uma ciência exata, quando duas ciências conversam, é inevitável que a ciência humana queira começar a mandar na outra. E ao fenómeno que temos assistido recentemente com muita veemência. Tanto que o Guattari chega à ideia de utopia, é preciso... o programa ecofilosófico é simultaneamente prático e especulativo, ético, político, estético. E, portanto, isso é a tese do Guattari. Quer dizer, isso tem por objetivo mostrar que... Vamos discuti-la? Se quiser, mas quer dizer, essa é a tese do Guattari, que chegou ao ponto de tomar o conceito de interdisciplinaridade como bandeira para construir um programa que era simultaneamente político, antropológico, estético, etc. O lugar disso no meu livro é dizer assim, reparem que o conceito de interdisciplinaridade teve neste autor este desenvolvimento. Ponto final, parágrafo. Compreende? Assim como teve noutro autor, no Gusdorf, por exemplo, um programa completamente antropológico sabe o que é que o Gusdorf queria? Queria chamar a atenção para o facto de todas as ciências serem ciências humanas, em limite. No sentido de que são ciências que têm como seu sujeito sempre o sujeito humano. Era essa a questão. Por exemplo,
Quer dizer, e ele que partia para um programa interdisciplinar com base nesse reconhecimento, completamente o oposto do, se quiser, quase do Guattari. Portanto, eu faço aí uma cartografia das várias teses que foram construídas em torno de uma coisa que se chama interdisciplinaridade. Sim, vamos comentar essas teses. Precisamente, as ciências humanas tendem a reduzir a si as questões das outras ciências, tanto que agora se diz que há uma física racista, uma química que é, no fundo, uma ideia do positivismo europeu e que renega conhecimentos arcaicos que são tão válidos como o conhecimento científico. Porque é o passar por cima da ciência com essa sociologia ou essa antropologia e fazer equivaler coisas, precisamente porque toma a iniciativa de designar a ciência como uma forma de saber tão válida como outra qualquer. É nisso. Mas isso não tem nada a ver com o meu livro. Eu não percebo porque é que me está a fazer essa pergunta. Para suscitar? Isso não tem nada a ver com o meu livro, quer dizer. Não percebo mesmo o que é que isso tem a ver para o caso, sinceramente. Isso é uma posição relativista que hoje, infelizmente, é adotada nós vemos adotada por muita gente, de que eu discordo em absoluto. Eu estou nas antípodas dessa tese, de que a ciência... Está a ver como tem também. Marca posição, estou contente. Mas não é uma opinião, é uma posição. Claro. É uma posição. Mas isso não tem a ver com esse livro, porque esse livro é sobre um fenómeno específico, que é o fenómeno de um tipo de conhecimento, de uma forma específica de produção do conhecimento, que se verifica a partir da segunda metade do século XX e que tem irradiações múltiplas. Por exemplo, tem irradiações culturais, tem irradiações estéticas, tem irradiações naturalmente científicas, porque eu penso que é daí que vem. E tem até irradiações, por exemplo, na gestão de empresas, onde a palavra interdisciplinaridade também tem um certo lugar, e tem irradiações, por exemplo, sei lá, estéticas, já falámos disso, não é? Por exemplo, a questão do patchwork, da mistura, da composição múltipla, da ausência de uma linha de identificação única. Portanto, tem uma série de irradiações. E é desse fenómeno que esse livro trata. Não é da questão do relativismo. Tem a ver com a questão que está aqui na página 159, em que fala, e é um caso candente, a ruptura entre a tecnociência e o homem comum. Ou seja, afastou-se tanto do entendimento do homem comum que esse procura formas acessíveis de tranquilizar a sua ignorância. É que é curioso, porque você quer conversar comigo sobre temas de filosofia da ciência e não sobre o tema do livro. Eu pensava que queria falar comigo sobre o tema do livro. Mas eu estou a citar coisas do livro. O progresso acelerado dos conhecimentos e a extrema especialização que o determina tornaram impossível o aparecimento de novas visões de conjunto tranquilizadoras na sua capacidade explicativa do mundo. Ao contrário do que o positivismo cientista do século XIX supunha, a ciência revelou-se em grande medida incapaz de substituir os mitos e as religiões na sua função explicativa e de concepção do mundo. Pronto. Que consequências é que isto tem, por exemplo, para a interdisciplina, para a ID? Não, é que isso é uma consideração genérica, mas enfim, eu prescindo do meu objetivo. Eu não estou a perceber o que é que você pretende. Sinceramente, não estou a perceber. Pretende discutir o quê? Pretende discutir o quê? É isso que eu não percebo. Pretende discutir o conceito de interdisciplinaridade, as suas questões. Mas agora estava a colocar, por exemplo, a questão da tecnociência. Sim, está no livro. Não, o facto de estar no livro não significa que tenha a ver com a interdisciplinaridade. Nem tudo o que está no livro, ou seja, que o livro é feito de considerações várias sobre vários assuntos que, em princípio, devem levar para uma compreensão mais ampla do que é isso do fenómeno da interdisciplinaridade. Mas nem tudo o que está no livro desgarrado é sobre a interdisciplinaridade. Essa passagem é uma questão importantíssima, que é a questão de saber o que é isso da tecnociência. Hoje é outro assunto completamente diferente que a mim também me interessa muito,
que é saber o que é isso da tecnociência. Há muita gente que está convencida que a ciência hoje é sempre tecnociência. Já não há ciência. O que há é tecnociência. Em que sentido? Muita gente defende isso. Aliás, os grandes defensores da tecnociência, no fundo, o que estão a dizer é o seguinte, é que hoje não há ciência, o que há é tecnociência. Ou seja, a ciência, como nós a compreendíamos como forma de conhecimento do mundo, foi substituída por uma forma de ação eficaz sobre o mundo. E a tarefa cognitiva, a tarefa compreensiva, a tarefa teorética, se quiser, foi substituída por uma compreensão operatória. Se é verdade, para ser verdade, é preciso que seja eficaz. E não Performativo. Por exemplo, que dê origem a performances eficazes. E essa é e a tecnociência aparece assim. Então, nós o que temos, por exemplo, se falar com alguns, não digo grandes cientistas, mas alguns professores de ciência ou qualquer coisa assim do género, eles vão dizer exatamente isso. Eu não quero saber se estas minhas teses são verdadeiras ou falsas. O que eu quero saber é se elas funcionam. Não há uma correlação entre funcionar e serem verdadeiras? Não, eles dirão que não. Dirão que a questão da verdade é uma questão que ultrapassa completamente, é uma questão da filosofia, quanto muito, mas não é uma questão da ciência. A ciência, por exemplo, eu agora estou a dizer aqui, a ciência é uma atividade que visa a transformação, a obtenção de resultados com uma grande eficácia, por exemplo. Não sou eu que estou a dizer isto. Sim, o meu livro está cheio de coisas deste género. Sim. Não sou eu que digo. Mas há muita gente que diz isso. E gente com muito valor, mas que diz isso. Portanto, são teses que estão em enfrentamento hoje. E há aqueles que dizem, e hoje penso que continua a haver, aqueles que dizem, não. A ciência é uma coisa que tem a ver com a procura da verdade do conhecimento humano sobre o mundo. Do conhecimento sobre o mundo. Não é? Sei lá, o Prigogine, por exemplo, de quem eu gosto muito, é um grande físico e tem um livro que toda a gente leu, em que ele diz isso repetidamente. Uma coisa são as performances, são as eficácias. Outra coisa é a verdade. E ele até dirá mais. Ele dirá, será tanto mais eficaz quanto mais verdadeiro for. Mas o que existe no nosso mundo é um corte entre verdade e eficácia. São duas maneiras de compreender a verdade. A verdade deixa de ser pensada como a obtenção de uma certa coincidência ou adequação com aquilo que é e passa a ser pensada como a obtenção de bons resultados. E, portanto, se eu me colocar deste ponto de vista, eu digo, a ciência é uma coisa ultrapassada, o que nós temos é tecnociência. Se eu me colocar do outro ponto de vista, eu digo, não. Temos tecnociência, com certeza, temos aplicações, mas temos a procura por aquilo que é. Temos a procura por aquilo que corresponde pelo conhecimento do mundo. Pelo conhecimento verdadeiro do mundo. Isso não tem a ver, essa subestimação da ciência e de procurar a verdade, não tem a ver com uma tendência exterior à ciência, mais sociológica, se quisermos, de duvidar a existência de conhecimento objetivo. Todo o conhecimento é subjetivo, é histórico, tem a ver condições. É social. Sim, é sociológica. A sociologia é altamente responsável por este modo de funcionamento, sem dúvida. Mas a verdade é que a própria ciência no seu desenvolvimento, transformou-se de forma a muitas vezes facilitar esse tipo de leitura. Por exemplo, falei há bocadinho da questão das geometrias não euclidianas. Quer dizer, faz parte do desenvolvimento da própria matemática que, num determinado momento do seu desenvolvimento, surjam novos tipos de geometrias. E que papel é que a interdisciplinaridade tem nisso? Não estou a ver qualquer relação. É por isso que eu estava aqui um bocadinho preocupada com a discussão, porque pensava que a discussão era sobre interdisciplinaridade. E afinal, ao ler o meu livro... Acho que andei sempre à volta dos vários conceitos... Andou à volta de conceitos que são conceitos importantes para a ciência, para a compreensão do que é a ciência. Se quiser, são conceitos de filosofia da ciência, com que a interdisciplinaridade também está ligada, porque a interdisciplinaridade também é um conceito operatório na filosofia da ciência. Mas não são exatamente a mesma coisa. Percebe? Quer dizer, para se falar de interdisciplinaridade tem que se falar de ciência.
E para se falar de ciência, tem que se falar da ciência contemporânea. E então eu no livro vou ter que falar de determinados acontecimentos da ciência contemporânea. Mas eles não têm necessariamente esses acontecimentos que ver com a interdisciplinaridade. O que não significa que a interdisciplinaridade não seja uma força que atravessa toda a ciência contemporânea, ao lado de outras. Quer dizer, a redução da ciência à tecnociência, do meu ponto de vista, é uma lastimável compreensão do que é a ciência, mas que hoje está muito em voga. E essa, do meu ponto de vista, é lastimável. E, por exemplo, muito pouca gente aceita e se dá ao trabalho de pensar o fenómeno da interdisciplinaridade. E o fenómeno da interdisciplinaridade é um fenómeno da ciência contemporânea. Também é um fenómeno da ciência contemporânea. Compreende? É uma característica da ciência contemporânea. Do meu ponto de vista, muito mais interessante do que a tecnociência, do que a existência de uma tecnociência. É muito mais característico da ciência do final do século XX e que nós temos hoje a existência de uma heurística, por exemplo, interdisciplinar. Um cruzamento que faz com que novidades fundamentais possam ser conquistadas pelo cruzamento das disciplinas. Do meu ponto de vista, isso é muito mais interessante do que pensar os efeitos práticos, os efeitos práticos que se obtêm com determinadas disciplinas. Por exemplo... Não, por exemplo... Ainda que chegamos ao fim do nosso tempo, mas sem força. Vamos acabar com o seu exemplo. Sim, senhora, vamos acabar com o seu exemplo. A questão do Covid é uma questão que tem a ver com os imunologistas. Mas é uma questão, em primeiro lugar, tem a ver com os imunologistas, mas também tem a ver com as pessoas da saúde pública, também tem a ver com as pessoas da sociologia, tem a ver com os médicos, com a medicina, tem a ver com uma quantidade, é irradiante, porque nós estamos num momento de desenvolvimento da ciência, em que a ciência se vira para problemas concretos e que vai buscar às disciplinas que estão disponíveis e que são necessárias o contributo para tentar resolver. Isto é, do meu ponto de vista, muito mais interessante do que pensar que a vacina tal é mais importante ou é fruto de uma tecnologia, é um produto tecnológico. É claro que é um produto tecnológico, mas é, em primeiro lugar, um produto científico e um produto que resulta justamente desse cruzamento, que resulta dessa fertilização mútua de várias disciplinas. E nós estamos à espera da ciência. Nós estamos todos à espera da ciência. E estamos à espera que a interdisciplinaridade faça os seus efeitos. Compreende? E depois vêm-me dizer que há uma tecnociência. Eu digo, calma, antes da tecnociência há uma coisa muito mais bonita do que isso, que é exatamente essa capacidade de atravessar territórios diferentes para tentar compreender o fenómeno. Interdisciplinaridade, desta vez não me enganei, ambição e limites, e ainda agora começámos a falar disto.